A China é conhecida pelos seus arranha-céus, pela tecnologia, pelos carros elétricos e pelo crescimento impressionante. Mas o que quase ninguém mostra é o outro lado. Em meio a tanta riqueza e modernidade, milhões de pessoas vivem espremidas em espaços minúsculos, alguns com menos de 5 metros quadrados. Quartos sem janelas, sem banheiro e às vezes sem nenhuma cama. Hoje, você vai conhecer o lado não falado da China, o lado que o governo tenta esconder. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Enquanto as cidades brilham com arranha-céus e metrôs de última geração, a realidade de muitos chineses é completamente diferente. A rápida urbanização criou uma crise silenciosa. Milhões de pessoas migraram do campo para as cidades em busca de oportunidades, mas acabaram presas em uma nova forma de pobreza urbana. Esses microapartamentos, conhecidos como cápsulas urbanas, são menores que um banheiro padrão. Muitos deles medem entre 3 e 5 metros quadrados, o suficiente apenas para uma cama, uma mesa e um ventilador. Em cidades como Hong Kong e Pequim, o preço do aluguel é um dos mais altos do mundo. E é por isso que surgiram os apartamentos caixote, ou coffin homes, como são chamados no Ocidente. A senhora Li, de 62 anos, vive em um espaço de 4,5 metros quadrados. Ela paga o equivalente a R$ 1.200 por mês, quase metade da renda média chinesa. Seu quarto fica dentro de um antigo prédio industrial, dividido em dezenas de cubículos separados por paredes finas. Ela diz: "Aqui, se eu deitar e esticar o braço, já encosto na parede." Mas como milhões de chineses, ela não tem outra escolha. Em Xangai, há jovens que trabalham 10, 12 horas por dia e ainda dividem um quarto com outras 3 pessoas. Dormem em beliches empilhados e o banheiro é compartilhado entre dezenas de moradores. Essa é a geração chamada de Rat Tribe, a tribo dos ratos, que vive literalmente embaixo da cidade, em antigos abrigos subterrâneos de guerra. Tudo isso é consequência direta do crescimento acelerado e desigual da China. A economia cresceu, mas o custo de vida nas grandes cidades cresceu ainda mais rápido. O governo tenta esconder essas áreas, restringindo jornalistas e imagens, mas o problema é grande demais para desaparecer. Além disso, o sistema de registro chamado Hukou impede que milhões de imigrantes tenham acesso à moradia pública, educação e saúde nas cidades. Eles vivem na sombra, em moradias improvisadas, invisíveis para o resto do país. É fácil olhar para a China e ver apenas os números, o progresso, as luzes, mas por trás de cada arranha-céu existe alguém vivendo em silêncio, tentando sobreviver com dignidade em um espaço menor que um banheiro. São pessoas reais, com sonhos, famílias e histórias que nunca chegam aos noticiários. Essa realidade não apareceu de um dia para o outro. Tudo começou no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando a China iniciou o seu processo acelerado de modernização. Milhões de pessoas deixaram o campo acreditando que encontrariam uma vida melhor nas grandes cidades. Em pouco mais de 30 anos, a China transformou aldeias agrícolas em megacidades, um crescimento sem precedentes na história moderna. Mas junto com o progresso, veio um preço invisível. Com a explosão econômica, o governo priorizou o desenvolvimento das áreas centrais, tecnologia, infraestrutura e exportações. Mas esqueceu de garantir moradia acessível para os trabalhadores que sustentavam essa nova economia. Enquanto os ricos compravam apartamentos de luxo, o trabalhador comum se via obrigado a viver em porões, abrigos subterrâneos e quartos improvisados. O governo chinês sabe dessa realidade, mas evita falar sobre ela. Parte do problema está no sistema chamado Hukou, uma espécie de registro de residência, criado nos anos 50. Ele determina onde uma pessoa pode morar e trabalhar legalmente. Se alguém nasceu em uma cidade pequena e tenta viver em Pequim ou Xangai, não tem direito a moradia pública, escola ou plano de saúde, a não ser que o governo aprove a mudança. Por isso, milhões de pessoas vivem ilegalmente nas grandes cidades sem acesso a benefícios. E sem poder alugar um imóvel regular, acabam recorrendo a lugares cada vez menores, escondidos e precários.
A verdade é que o sistema mantém a pobreza no campo e limita o avanço social. E enquanto isso, o governo continua promovendo a imagem de uma China moderna, tecnológica e perfeita, mas o preço dessa perfeição é a desigualdade escondida atrás dos muros das megacidades. Hoje, um apartamento médio em Pequim custa mais de 30 vezes o salário anual de um trabalhador comum. A desigualdade chegou a um ponto em que os jovens chineses já chamam a si mesmos de geração sem teto. Muitos simplesmente desistiram de comprar uma casa e vivem de aluguel em espaços que mal cabem uma cama. Viver em um espaço de 4 ou 5 metros quadrados afeta não só o corpo, mas também a mente. Estudos locais mostram que problemas de ansiedade e depressão crescem rapidamente nessas comunidades. Pessoas que passam o dia inteiro confinadas em cubículos, sem janelas, relatam uma sensação de isolamento e perda de identidade. E o mais triste é que muitos acreditam que essa é a única vida possível. Essa é a outra face do milagre econômico chinês. Um país que saiu da pobreza extrema para a potência global, mas que ainda luta para equilibrar o crescimento com a dignidade humana. Uma nação de contrastes, onde uns vivem entre luxo e tecnologia e outros sobrevivem em 5 metros quadrados. Esse é o outro lado da China. O lado que quase ninguém mostra. E talvez o verdadeiro progresso não esteja em construir cidades maiores, mas em garantir que ninguém precise viver em 5 metros quadrados. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like e se inscreve, porque aqui a gente mostra o que está por trás das grandes histórias.